Muito bom dia a todos e a todas. Iniciamos neste momento a sessão de homenagem ao docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, professor Máximo Ciuli, ao que se seguirá a atribuição do seu nome ao Laboratório Avançado de Física. Assim, iniciamos já esta sessão, convidando a usar a palavra o diretor do Instituto de Física de São Carlos, professor Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior, que foi ex-aluno do nosso homenageado. Professor. Bom dia, Máximo, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e também quem nos acompanha pelo YouTube, em especial a família do Máximo, né? Uma honra para nós recebermos vocês aqui na nossa casa. Nós queríamos que essa festa fosse um pouco mais animada, nós tínhamos planejado alguma comida e bebida não alcoólica, mas como vocês sabem, tivemos a piora da pandemia e, portanto, estamos impossibilitados de fazer qualquer cerimônia festiva. Então, é uma pena, mas, de qualquer forma, vamos celebrar enormemente esse momento, que é um momento especialíssimo para todo o Instituto, para mim em especial, que fui ex-aluno do professor Máximo. Então, agradecendo mais uma vez, passo de novo a palavra para o Rui. Obrigado. Muito obrigado, professor. Convido então a usar a palavra seguidamente a vice-diretora do Instituto de Física de São Carlos, a professora Ana Paula Oliveira de Araújo. Por favor, professora. Muito obrigada. É uma surpresa, não sabia que ia falar, então vai de improviso. Mas reforçando o que o Chu já colocou aqui, então é uma satisfação para a gente tê-los todos aqui, em particular aí os familiares, conhecer a família, né, tão linda, né? E dizer que o Máximo é uma pessoa muito referência aqui para nós, em particular no laboratório de ensino. Sempre muito discreto, né? Muito low profile, né? Mas uma pessoa muito importante. Assim, a ideia da homenagem é trazer isso para toda a comunidade, principalmente os jovens que talvez não tenham tido a oportunidade de ter esse contato com ele, né? Então, muito obrigada e que a gente dá continuidade. Obrigado, professora. Dando continuidade, então, ao uso da palavra, convido a usar, então, da mesma palavra o responsável pelos laboratórios de ensino da nossa unidade, o professor Euclides Marega Júnior. Pensei que ia falar depois dos vídeos, né? Mas, bom, já vai agora mesmo. Do outro lado. Perdi a surpresa aí. Hã? Tudo bem, não tem problema. Não era estender, né? Duplicar. Não, é estender. Então. Bom, eu tinha que fazer algumas coisas aqui. Não vou botar fotografia, tá certo? Acho que é uma boa hora de a gente lembrar um pouco do passado. Eu acho que vocês que são mais jovens aqui, eu acho que, quer dizer, não viveram todo o instituto aqui. Como eu peguei, acho que metade, talvez, aí os mais velhos pegaram tudo, né? Mas eu gostaria de apresentar algumas coisas do professor Máximo. Que, bom, eu hoje sou coordenador do laboratório de ensino, mas eu fui aluno aqui, ingressei em 1985 e desde lá fui aluno do professor Máximo,
depois dei aula com o professor Máximo e fui colega do professor Máximo. Bom, vou contar aqui a história, que é um pouco da história também do Instituto, né? Me deu um trabalho enorme. Eu falei, eu tinha alguma coisa, né, que é o logomarca do Máximo, né? Não sei se os mais novos conhecem. Aqui eu coloquei no tradutor lá do Google, né? Mas não sei se está errado, deve estar errado lá, mas... Né? Mas isso é a logomarca do professor Máximo, né? Todo a pasta dele tinha isso aqui escrito, né? Professor Máximo, o que isso significa? Siuli, em meio estilizado. Então, não sei se vocês, os mais novos, já viram isso aqui no material dele, mas tudo do professor Máximo, entrava na sala dele, tinha isso aqui escrito. E aí eu achei bem antigo, trabalho que ele tinha um artigo que ele tinha me passado há muito tempo atrás, né? Que tinha essa marca aí, essa característica do professor Máximo. Isso é uma coisa... Agora, eu queria falar uma coisa para vocês mais novos, que existem professores aqui do Instituto, né? Eu vou só falar dos aposentados, para não cometer nenhuma injustiça, tá certo? Então, o professor Máximo, professor René Aires, professora Cristina Terrilli, professor Silvestre Ragusa, professor Rogério Djalma Mirambelli, né? Então, esses professores, eles, para nós alunos, ex-alunos, eles deixaram um legado, tá certo? Ou seja, esse legado, ele permanece com a gente até hoje. Então, eu fui aluno do professor Máximo de laboratório avançado. Parece que foi ontem que a gente fazia as coisas no laboratório avançado, tá certo? Hoje vocês aqui, muitos de vocês fazem laboratório avançado, então, eu fiz laboratório avançado em 1987, 88, ou seja, 30 anos atrás, e as coisas ainda estão na minha cabeça, tá certo? Também como os outros professores, então essas coisas a gente não esquece. Então, esses professores que passam e deixam esse legado, tá certo? Eles ficam na nossa história, tá certo? Então, acho que muitos de vocês também devem ter esse sentimento de que os professores que passaram pela sua história, deixaram um legado, eles vão permanecer com vocês pelo resto da vida, tá certo? E o professor Máximo, ele tem um especial carinho, eu tenho um especial carinho por ele, porque, vou mostrar aqui, tá certo? Não é fotografia, tá certo? O professor Máximo foi meu primeiro professor de laboratório de Física 3. E eu guardo com muito carinho... Opa, não é esse aqui? Aqui. E eu guardo com muito carinho essas coisas aqui, eu tenho tudo guardado, relatórios, correções, tá certo? Aqui, Máximo, você me deu 8. Capacitores e capacitância. O professor Máximo era bem exigente, tá certo? Ele lia tudo, tá certo? E fazia anotações. Aí ele... Opa, estou fazendo tudo errado aqui. Nervoso. Aqui, olha lá. Então, lá no relatório ele corrigia, porque tantos algarismos significativos, fazia todas as correções. Acho que essas coisas se perderam hoje pela quantidade de informação que a gente tem, tá certo? A gente não consegue, talvez, conversar com o professor. Então, o professor Máximo corrigia o relatório, a gente ia na sala dele, e aí ele explicava o que a gente tinha que fazer, tal. E depois, a gente ia melhorando com o tempo, tá certo? As notas e tudo isso. Então, acho que isso é uma coisa que falta. Até eu me coloco nessa posição de também não dar essa atenção a vocês, alunos, do que vocês merecem. É claro, hoje nós somos uma comunidade muito maior do que aquele tempo, mas nós somos também mais professores. Então, acho que falta um pouco também, uma meia-culpa minha aqui também, que falta um pouco de dedicação. O professor Máximo também foi, eu não achei os relatórios, porque eles ficavam com os relatórios, aí acho que o Mauri, que era um técnico, jogou tudo fora. Tá certo? Então, até tentei procurar, né? Eu gosto de guardar essas coisas antigas, aqui está a capa do meu Laboratório Avançado de Física 1. Antigamente, de Física 1, 2 e 3, né? Hoje você só tem Física 1, né? Eu acho que devia ter os 3, mas 2. Então, vai lá. Aqui está, Jarbas
também professor aqui, né? E aqui meu eterno colega, que é o Roberto Panepucci, que é o filho do Panepucci, que é o que dá o nome aqui ao espaço, né? Hã? Funciona. Então, e também ele foi professor de Física 1, 2 e 3. Aqui tal, esse aqui eu tenho, que é o trabalho final, né? Escrito por ele aqui, ó, 5/12/88, Márcio. Trabalho final, a gente fez, ó, vocês fazem hoje EPR lá que o Magon fez, né? Nós fizemos um trabalho de EPR, montamos um EPR lá com um monte de sucata que tinha lá. Funcionou, né? Claro, o Panepucci nos deu uma grande ajuda, não o Panepucci filho, mas o pai deu um monte de ajuda para a gente lá, a gente não conseguiu montar, tá certo? Isso aqui era escrito em Keywriter, né? Não sei se vocês se lembram disso aí. Aí depois eu vim dar aula com o Máximo de Laboratório Avançado em 2006, 2007, 2010, 2011, 2012. Laboratório Avançado. Meu professor de Laboratório Avançado, depois eu tive a honra de ser colega dele. Tá certo? Isso é uma coisa que não tem preço. Quanto vale isso? Tá certo? O meu professor que me ensinou e eu pude compartilhar com ele esses momentos tão prazerosos. Tá ok? Bom, ele também foi meu professor na pós-graduação. Ele deu Física dos Dispositivos Semicondutores. E exigente como sempre lá. Sempre exigindo, lendo tudo, tá certo? Hoje a gente corrige prova pelo computador. O professor Máximo lia tudo, item por item, tá certo? Bom, isso é a parte da graduação. Aí depois, a gente também publicou, né, Máximo? Não sei se você... Aqui, ó, eu publico trabalho com o professor Máximo desde hoje, tá certo? A gente virou colega. E uma coisa interessante do professor Máximo, ele tem um laboratório que tudo funciona, tá certo? Ele tinha um laser de criptônio, acho que já queimou, né, Máximo? O laser de criptônio. Mas a evaporadora dele funciona. E a gente vai lá, uma coisa que é interessante do professor Máximo, como pesquisador, é que ele nunca fala assim, você vai publicar artigo, qual revista que você vai publicar. Ele sempre está disposto a ajudar, tá certo? Acho que esse é o grande diferencial do professor Máximo. Quer dizer, ele está sempre disposto a ajudar, ele nunca vai perguntar se isso aquilo vai virar um artigo, se aquilo vai dar uma publicação, fator H, blá, 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 blá. O que hoje a gente está, na nossa universidade hoje, na nossa carreira, é uma coisa que nos norteia, tá certo? Acho que isso se perdeu ao longo do tempo, tá certo? Então, ele está aqui junto comigo, me dá um orgulho imenso, tá certo, de ter isso. Bom, se é para falar em fator H, essas coisas de universidade, a gente já publicou 7 trabalhos juntos, viu, Máximo? A gente já publicou 7 trabalhos juntos, aqui está o nosso fator H5, 61 citações, e assim vai, tá certo? Bom, por fim, deixa eu finalizar. Congresso Brasileiro de Alto Vácuo e Aplicações, eu não me lembro se é 1900, isso aqui eu achei, estava tentando procurar, né? 1988, 89, o professor Máximo aqui orientou, né, os alunos de iniciação científica, tá certo? Mas por que eu mostrei isso? Porque o professor Máximo foi orientador da minha esposa, na iniciação científica, minha querida esposa, que até hoje estou casado com ela, tá certo? Joselaine, agradeço por isso, professor Máximo. Não, já estávamos juntos, né? Mas, então o professor Máximo tem muita coisa em comum com a gente, tá certo? Por isso que eu quis fazer essa apresentação aqui, tá certo? Obrigado, professor Máximo, por tudo, pela sua contribuição, pela participação na minha vida em particular, tá certo? Por esse legado que você está deixou aqui no Instituto, tá certo? Uma vida inteira de dedicação. Agradeço e quis contar isso aqui um pouco para vocês, um pouco da história do Instituto e como que as coisas aqui eram feitas no passado. Talvez hoje a gente não tenha mais essa coisa do que tinha no passado, né? Não é, professor Terrilli? Não é verdade? A professora Terrilli também está aqui. Outra professora minha que também nos ajudou muito aqui no Instituto, tá certo? Junto com o professor Máximo, sempre
totalmente dedicados. A gente vai pedir alguma coisa, sempre está dedicado a nos ajudar. Então, muito obrigado pela atenção. Professor Máximo, muito obrigado pela sua dedicação. Agradeço muito, tá certo? Muito obrigado, professor Marega. Seguidamente, eu convido a usar a palavra o professor Tito José Bonagamba. Por favor, por gentileza, professor. Bom dia a todas e a todos. Máximo, é um prazer estar aqui. Eu falo com muita emoção, porque o professor Máximo faz parte da vida de muitas pessoas aqui. Quando a gente faz homenagem a uma pessoa como o professor Máximo, acho que é importante ter a família presente, porque a família normalmente conhece o Máximo de casa, né? E não conhecem o Máximo daqui. E, na verdade, a gente só conhece o Máximo daqui. Então, certamente, um dia a gente precisa conversar com vocês para conhecê-lo. Então, eu agradeço a presença, porque é a nossa oportunidade de falar não somente para os nossos alunos e alunas, mas também para os familiares. Então, vou falar, Máximo, me pediram para falar sobre a criogenia, mas a nossa conectividade é muito maior que isso. Eu e o professor Oswaldo fomos alunos do professor Máximo em 81 e 82, quando a gente tinha laboratório de Física Avançada 1, 2, 3 e 4. O 4 era o Bob que dava, né? E, naquele momento, em 81, 82, nós éramos alunos de graduação procurando entender a vida, o que a gente faria de iniciação científica. E o Máximo, nem sei se você se lembra disso, professor Máximo, mas tinha aquela preocupação de nos orientar. Casos raros. Aliás, tivemos 2 pessoas de habla espanhola que nos ajudaram e, por coincidência, estão aqui na minha frente, né? A professora Cristina e o professor Máximo. Então, esse é um primeiro momento que eu tinha que relatar. E nossas aulas não eram aqui. Você tinha que ir lá na Química. Os laboratórios eram lá na Química, né? E que o Amauri ajudava muito. Eu nem sei se ele está aqui presente, mas lembro, todos os nomes foram lembrados, né? Mas no texto a gente não nos esquecemos do Amauri. Então, o professor Máximo é daquele tipo de pessoa que o professor Euclides já comentou, que, ao invés de preocupar com o próprio currículo, construiu nossas vidas, né? Hoje nós temos muitas pessoas produtivas, em particular nós temos 3 alunos seus aqui, eu incluo o professor Banhato, que estava por aqui também, eu vi abrindo a porta, né? Aqui, Banhato, desculpa. 3 ex-diretores recentes do Instituto que tiveram aula com você. Então, aí mostra, e o Faria também, né? Desculpe, professor Faria. 4 diretores aqui, né? Que foram alunos e que fazem um papel de construir com esse perfil que o Euclides mostrou. Mas nós temos outra particularidade. Tal como Euclides, eu tive a oportunidade de organizar, coordenar os laboratórios de ensino de 91 a 97, lembrando que em 94 nós criamos o IFISC. E esse processo de transição para trazer toda aquela infraestrutura de laboratórios de física moderna, física avançada, de lá da química para cá, foi um trabalho muito grande, acompanhado pelo professor Cláudio Magon também, mas sua presença foi fundamental, porque nós tínhamos que reconstruir os laboratórios de ensino com destaque para aquele andar que a gente tem muito orgulho, que é o Laboratório de Física Avançada. Então, Máximo, de novo, o professor Máximo entra com um papel fundamental para a construção dos laboratórios de ensino e ajudando, porque nós tínhamos que comprar componentes, construir, reconstruir, reformular todos esses experimentos que os alunos hoje, do último ano, fazem para que possam concluir o curso. E depois, além disso, trabalhamos em conjunto novamente de 2000 a 2003, quando a gente trabalhou novamente para a construção do laboratório de ensino. Então, o professor Máximo tem um papel muito relevante, não somente na educação dos nossos alunos, mas na construção de uma infraestrutura. E termino com a criogenia que tinham me pedido. A criogenia, eu faço parte de um grupo que não vive sem hélio e sem líquido, nós somos beberrões, e coordenar uma infraestrutura de criogenia não é para qualquer professor, tem que ter uma habilidade, conhecimento e a forma de interagir com as pessoas de forma muito importante. Então, o professor Máximo também nos auxiliou a construir uma infraestrutura que é ímpar no Brasil. Nós temos várias instituições, o professor Faria sabe muito bem de lá para cá, a dificuldade que a gente começou a ter com a criogenia, manutenção, coordenação e com a dificuldade de ter hélio, liquefação de hélio, nitrogênio e tudo mais. Então, essa contribuição, novamente, não foi um coordenador de uma infraestrutura de criogenia, mas sim um colaborador de todos os grupos que precisam de criogenia.
E não são só grandes grupos que precisam de criogenia. Tem aqueles que pegam, né? A Ana Paula, o pessoal da biologia tem que colocar um criostato pequenininho, colocar no carro, ir lá no Laboratório Nacional do Síncrotron. Então, tem uma contribuição para a produção científica do Instituto, tanto na forma de ensinar, quanto na forma de contribuir para a estrutura da nossa instituição. E finalizo, assim, professor Máximo, agradecendo, porque você também trouxe algo que é particular dos alunos, dos nossos estudantes que vêm do Peru, que é algo que você tem que contar o segredo, porque os alunos peruanos são muito educados, e você trouxe, né, essa nossa primeira impressão. Educação, contribuição, educação e solidariedade com todo mundo aqui do Instituto. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor. Eu vou subir um pouquinho aqui os degraus e vou passar a palavra para a última fala desta primeira série. Vou dar a palavra à professora Ivone Primeirano Mascarenhas, que eu tenho a honra de a acompanhar até lá embaixo. Hã? Fala daqui, professora. Quer falar daqui? É melhor? Pronto, eu que não falo daqui. Alunos e amigos, né? Podemos falar de uma maneira muito informal. Eu não tinha ideia que eu ia ter que falar, né? Mas é uma grande satisfação poder expressar aqui o meu reconhecimento pela grande tarefa de todos os que construíram os laboratórios de ensino em geral e, em particular, o laboratório avançado. Eu não fui aluna do no máximo, eu já era uma pessoa de quase meia idade quando ele chegou aqui, não é? Trazido pelo Milton. Não sei bem qual foi o processo de captura, mas deve ter havido alguma agência que deu uma bolsa para o Máximo vir para cá, não sei. Não sei, Máximo, posso te perguntar como foi que você veio para cá? 70, não é? Exatamente. Então, naquele tempo nós tivemos a honra de receber muitos bolsistas latino-americanos, inclusive argentinos, peruanos, e isso foi uma grande contribuição para a nossa formação, que, como vocês devem lembrar, quem deveria estar falando aqui era o Sérgio. Eu aceitei falar em memória dele, porque ele tinha uma grande afeição por todas essas pessoas que foram colaboradores inestimáveis. Sem esses colaboradores que vieram do exterior, como o Máximo e tantos outros que eu não vou citar nominalmente, para não fazer nenhuma injustiça de faltar algum. Então, o que eu posso dizer é agradecer imensamente pela colaboração que sempre prestou. Em particular, uma coisa que sempre me causou muita admiração era aquela atitude constante de preocupação em colaborar com o Instituto, com todas as pessoas que necessitassem o apoio dele. E isso de uma maneira, eu poderia dizer, silenciosa, modesta, sem buscar grandes reconhecimentos. E, enfim, o reconhecimento veio hoje, né? Na boca de todos os que foram seus alunos, no meu caso, de ter visto a sua contribuição enorme durante toda a sua vida aqui no Brasil, e agradeço a oportunidade de falar, lamentando não poder falar mais ainda, porque quem deveria estar falando aqui era o Sérgio, e eu tenho certeza que ele, com a sua capacidade de expressão muito mais brilhante do que a minha, encontraria termos ainda mais elogiosos para qualificar você como um grande membro do nosso Instituto. Obrigado, Máximo, por toda a sua dedicação. Muito obrigado, professora Ivone. Há aqui um pedido de fala do professor Roberto Faria. Vamos incluir também essa fala. Professor Faria, por favor. Quero agradecer a oportunidade de poder falar alguma coisa aqui, pouca coisa, do muito que teria para dizer,
mas até com emoção que eu estou aqui na frente, não é, desse personagem que vive na nossa história, da história de quem está aqui desde a década de 70. O Máximo, tudo que já foi dito aqui é a pura expressão da verdade. É uma pessoa singular, diferente, solidária, que deu uma contribuição inestimável para essa instituição, porque ele tem um olhar humano para todas as pessoas. E eu vou só exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, porque, se não me engano, o ano era 1975, eu era estudante, o instituto era muito pequeno, né, muito menor fisicamente, em número de pessoas, e fazendo iniciação científica, eu estava no corredor ali, do único prédio que tinha, corredor de baixo, num domingo muito chuvoso, trabalhando, e eu estava muito gripado. E domingo à tarde, eu fui ficando mal, cada vez, né, pior, e tinha, né, um banco no corredor, que era um banco de uma antiga Kombi do Instituto, o banco estava ali, e a única alternativa minha foi deitar naquele banco. Né? Tinha quase ninguém. E o Máximo também estava no domingo, como era hábito dele, trabalhando, tá certo? Máximo jovem na época, não é Máximo? O Máximo é eternamente jovem, mas naquela época, numericamente jovem. O Máximo foi até lá, perguntou o que eu tinha, me acolheu, me levou, não é, para a casa dele, domingo à tarde. Me lembro bem, morava na Carlos Botelho, em 2 cômodos ali, ele morava sozinho, não é? Me tratou de mim, me deu medicação, me deixou repousando, e de lá para cá, obviamente, foi uma amizade que nunca acabou, e uma admiração, aquela figura humana. Mas isso que ele fez comigo, ele faz com todas as pessoas, né? A dimensão humana do Máximo em ajudar, como já foi dito aqui, eu sou testemunha disso, não é? Não só por aquele primeiro episódio, mas teve outro episódio. Quando eu fui contratado, o primeiro curso que eu dei, dividi com o Máximo. E ele foi meu professor me ensinando no laboratório, que na época era laboratório de estrutura da matéria, não é? E na época foram alunos, o Zé Nelson Nuchic, o Walter Líbero, o Alberto Thanos, foram, né, entre outros. Hoje, né, 2 são professores aqui, um já foi professor aqui, foram alunos daquela turma, não é? E eu aprendi ali com o Máximo como é que você dava um bom curso, não é, de laboratório. Voltamos depois a dividir mais cursos, não é, de laboratório juntos, e aprendi, eu não vou falar muito aqui, teria muito a dizer, aprendi a admirar enormemente essa pessoa dedicada. Não conheci um aluno dele, não é, que não tivesse por ele uma admiração enorme, e até hoje, tenho certeza, não é, guardam com gratidão, não é, toda a convivência que tiveram com ele, assim como eu também guardo essa gratidão. Né? Máximo, muito obrigado, né, por tudo que você fez, não só para a gente, para mim, para os estudantes, né, mas por todas as pessoas, inclusive, me lembro bem, né, a faxineira, a senhora do café, a dona Ivone, tinham um carinho enorme pelo Máximo, não é? Enorme. Isso mostra, tá certo, o que é nosso grande amigo Máximo Ciuli.
Muito obrigado, professor Faria. Eu vou encerrar as falas extras com a última. Eu pedi ao professor Vanderlei Salvador Banhato, por favor, se deslocar aqui, ou eu passo o microfone aí, conforme desejar. Obrigado, professor. Bom, obrigado. Eu estava fora da programação, mas o Rui insiste. Todo mundo já falou, Máximo, o agradecimento, né? E você, o Zílio, que não está presente, eu acho, e o Jarbas foram modelos para a gente, né? Uma geração que germinou aqui uma área que a gente segue. Então, obviamente, agradecer a você. Eu não vou falar das minhas notas, não, porque o Euclides tirava 8,6, né? Você sabe que a menor nota que eu já tirei na minha vida foi você que me deu. Mas eu não deixo de gostar de você por isso. E assim, diz um provérbio que as pessoas que estão preparadas para ir longe, só essas pessoas sabem quão longe irão. A grande questão é quantificar o que significa ir longe na carreira da gente. Muitas vezes é nós que vamos longe, mas muitas vezes nós carregamos pessoas para ir longe e vamos junto com elas, né? Então, eu acho que o Máximo segue muito bem esse provérbio. Ir longe não significa só a gente atingir o topo da montanha. Às vezes a gente preparou a trilha para as pessoas que vão ainda mais longe. E eu tenho certeza que o Máximo é um dessas pessoas felizes em enxergar o quão longe muitos dos seus ex-alunos vão. Muito obrigado, Máximo. Eu não acho que nós vamos deixar de ter você aqui conosco. Você continua andando por aqui, a gente continua se encontrando. E, obviamente, eu quero em público agradecer ao Jarbas, ao Máximo e ao Zílio, que não está presente, e o professor Milton, né, que infelizmente está muito mal. Tudo que promoveram para a gente, né? Eu sempre digo, eu sou um desses cientistas, diz que sorte não existe em ciência, mas existe. A sorte de o destino colocar no seu caminho as pessoas corretas, né? Eu sou um cientista que cheguei e desci do avião do meu doutorado com dinheiro no banco para montar o meu laboratório com uma sala vazia e com um laser em cima de uma mesa de granito. E eu sei que você, o Zílio e o Jarbas prepararam isso. Então, só tenho a agradecer a vocês, tá certo? E o agradecimento não é só desse momento. E tenho certeza que todo mundo que vem atrás de mim agradece, eu agradeço através, eles agradecem através de mim tudo que você tem feito. Muito obrigado, professor. Eu lembro a todos que está aberto a inscrição para enviarem mensagens escritas, as mensagens que cada um quiser enviar. Essas mensagens poderão ser enviadas para o e-mail eventos@ifisc.us.br. Essas mensagens vão ser todas canalizadas e postadas, publicadas num livro online, que ficará online, junto com as fotos desta sessão e também junto com a gravação que está sendo feita através dos nossos colegas do PROV. Portanto, eventos@ifisc.us.br para quem desejar enviar mensagem ao nosso querido professor Máximo. Devido à distância e aos compromissos profissionais fora de São Carlos, outros docentes e colaboradores do professor Máximo decidiram enviar os seus depoimentos através de vídeos. Assim, a primeira mensagem veio da professora Débora Marcondes Bastos Pereira. Vamos então assistir à transmissão do seu depoimento. Bom, eu acho que nem sempre os professores têm noção do efeito que tem em seus alunos e seus orientados, né?
E o professor Máximo, ele foi extremamente importante para mim. Eu acho que ele contribuiu com a minha formação, tanto quanto profissional. Aprendi muito sobre física, sobre a parte de instrumentação ótica. Foi um aprendizado intenso. E também um aprendizado como pessoa, né? Como princípios profissionais. Eu acho que isso daí eu acho que não tem preço, né? Então, eu acho que essa pessoa maravilhosa que é o professor Máximo Ciuli, ele consegue transmitir para os seus alunos toda essa forma, né, tão regrada, tão honesta, tão carinhosa, caridosa com seus alunos, né? Então, eu acho que essa preocupação com o ser humano, que ele sempre teve com a gente, né? A gente tinha lá no laboratório, eram vários alunos e alunas, e ele sempre tratava todos, né, com muita atenção, com muito carinho. E eu acho que isso é um diferencial, e isso foi uma coisa que eu aprendi e levei para a vida, né? Então, eu só tenho a agradecer ao professor Máximo por esse ensinamento, esse aprendizado, esse carinho todo. E eu fico assim muito honrada de estar aqui, podendo agradecer todo o ensinamento que você me deu. Muito obrigada. Também através de gravação em vídeo, vamos assistir à mensagem enviada pelo professor José Luiz Fabri. Eu conheci o professor Máximo no final dos anos 1989. Eu estava terminando o mestrado na Universidade Federal Fluminense e procurando um lugar, uma instituição para fazer doutorado. E aí, através de um colega, fiquei sabendo do professor Máximo e fui até São Carlos, onde o professor Máximo trabalhava, no que na época era o Instituto de Física e Química de São Carlos. Conversei com ele, ele me mostrou o laboratório e eu comecei a elaborar um projeto de doutorado. E após a minha defesa de mestrado, eu fui morar efetivamente em São Carlos, passei lá aproximadamente 5 anos, sob a orientação do professor Máximo, e desenvolvi um trabalho na área de lasers de centro de cor. Eu tive muitas colaborações do professor Máximo na minha formação, mas acredito que a maior de todas foi que o professor Máximo me mostrou que um pesquisador, um cientista, precisa ser independente. Esse é um dos ensinamentos que eu trago comigo até hoje e tento passar para os meus orientados, para os meus estudantes, para que eles consigam seguir uma carreira científica, uma carreira na pesquisa, de tal forma a poder fazer contribuições importantes. Então, professor Máximo, essa homenagem que você está recebendo é mais do que merecida, e fica aqui o meu muito obrigado pelos seus ensinamentos e pelos anos de convívio em que nós estivemos juntos aí em São Carlos. Muito agradecer ao Máximo por ter me dado a oportunidade de fazer o doutorado lá no início dos anos 90, no Instituto de Física e Química de São Carlos. Foram 5 anos bem trabalhosos, suados, mas foi uma época de muito aprendizado e crescimento profissional aí que foram bastante importantes para a minha carreira. Tenho muita saudade daquele tempo e eu acho a homenagem que está sendo feita a ele muito importante. Máximo, parabéns para você, muitas felicidades. Um grande abraço aqui da nossa cidade gelada, mas um abraço bem carinhoso e bem quente para você. Abração, Marcos. Felicidade. Aí está também a declaração da professora Márcia Müller, que aproveitou também esta gravação do professor José Luís. Seguidamente, vamos conferir a mensagem enviada pelo nosso querido professor Kleber Renato Mendonça. Querido Máximo, como você sabe, no momento eu estou no exterior, então não vou poder participar presencialmente dessa homenagem mais do que merecida que o IFISC está fazendo para você, mas eu gostaria aqui de fazer uma breve declaração da sua relevância, né?
não só para mim, enquanto aluno, né, fui seu aluno no Laboratório de Física 3, Laboratório de Física 4, Laboratório de Física Avançada, mas também enquanto colega, né, do grupo de fotônica, como professor aí no grupo. Então, eu começo agradecendo pelos seus ensinamentos, pela sua dedicação, pela sua generosidade, pela atenção que você sempre teve com a gente, desde os tempos da graduação e depois, mais para frente, como docente, tá bom? Sempre com um sorriso no rosto, mas eu volto a falar sobre essa questão do sorriso um pouco mais para frente. E, obviamente, né, a gente sempre guarda a nossa graduação com uma memória muito bacana. Então, os momentos, né, e os sentimentos e as emoções que eu tive durante os cursos de laboratório com você são inesquecíveis, são coisas que eu guardo para mim aqui no fundo do coração. Como um companheiro ali de grupo, sempre foi um exemplo de serenidade, de humildade, sempre disposto aí em repassar os seus conhecimentos e experiência para a gente, né, desde que eu estava ali iniciando. Desde que nós fazíamos parte do grupo de ótica, né, assim, quando eu fui contratado, né, a gente fazia parte do grupo de ótica, então sempre essa pessoa generosa, humilde. E depois, quando fundamos o grupo de fotônica em 2003, né, de novo, sempre ali disposto a enfrentar novos desafios, tá bom? Por coincidências do destino, né, hoje eu ocupo uma das salas que você ocupou durante esse longo tempo que você teve no IFISC, né? Então, estou lá ocupando a sua sala, e saiba que eu tenho muito, muito orgulho nisso. Muito orgulho de estar lá ocupando aquela sala. Queria aqui fazer um pequeno relato sobre Lembro, né, uma coisa que eu nunca me esqueço, é que sempre que a gente ia, enquanto aluno, conversar com você, você sempre nos atendia com um sorriso, né? E a gente nunca sabia se você estava rindo com a gente ou se você estava rindo da gente, né? Mas sempre, obviamente, não de maneira pejorativa, né? E eu lembro que, acho que foi em Laboratório de Física 3, você inventou que no final do curso a gente ia ter que fazer um projeto. Esse projeto cada um faz o que quer, vocês têm que fazer uma prática, inventem a prática, analisem, façam os resultados. E eu e o meu companheiro de laboratório na época, que era o Cazé, que hoje é professor titular lá na Unesp, nós resolvemos fazer uma prática sobre capacitores. Fomos lá, apresentamos para o Máximo, né? E o Máximo deu aquela risadinha. Eu não sei se ele sabia que não ia dar certo já a hora que a gente leu. Não, tudo bem. A hora que a gente apresentou, e fomos fazer essa prática. Deu tudo errado. Pensa num negócio que não funcionou, gente. E a gente começou a ficar desesperado, porque valia uma certa porcentagem boa da nota, né? E aí a gente foi conversando com o Máximo um dia, né? O Máximo falou assim, calma, se não funcionou, vocês explicam por que não funcionou. Não tem problema, o que eu quero saber é se vocês aprendem, se vocês entendem o que vocês, né, têm por trás disso. Então não tem problema. No fundo, eu acho que ele já sabia que o que a gente estava propondo não ia dar certo. E naquela época, o número de alunos era bem menor, né? Então a gente apresentava as práticas. A gente fazia os relatórios e ia na sala individualmente, na verdade em dupla, né? As duplas separadamente, e tinha uma chamada oral. Eu acho que eu nunca estudei tanto quanto para aquelas coisas, porque a gente não queria passar muita vergonha nas chamadas orais com o professor Máximo. E é nesses momentos que eu falo que eu guardo, né? Esses momentos, assim, no fundo do meu coração, e esses sentimentos também, né? Eu lembro perfeitamente de como eu me sentia, das emoções que eu sentia naqueles momentos em que a gente fazia aquelas chamadas orais para cada prática nos laboratórios lá com o Máximo. Então, eram coisas muito boas. Bom, Máximo, eu também não quero me alongar demais aqui. Você é uma pessoa que é muito importante para mim, pessoalmente, né? Fez parte da minha formação, não só como estudante, mas também como professor. Fez e fará e faz parte da história do IFISC, né? Sendo um dos fundadores aí, sendo do grupo de fotônica e também um membro muito ativo durante vários anos no grupo de ótica. Então, Máximo, eu estou aqui só para te desejar, na verdade, tudo de bom
né, nesse novo momento aí da sua vida, né, que eu tenho certeza que você vai saber aproveitar muito bem, e espero poder te encontrar em breve aí. Abraço, Máximo, até já. Legal, legal. Muito bem, muito bem. Vamos então para a próxima mensagem, que foi enviada pelo professor Luís Humberto Andrade. Olá a todos. Minha intenção de gravar esse vídeo é falar um pouquinho sobre como eu conheci o professor Máximo e como foi a minha trajetória acadêmica com ele. Então, eu conheci o professor Máximo em 1993, quando eu ingressei no curso de Física na USP e comecei a fazer a iniciação científica com ele. E depois fiz o mestrado, o doutorado também com o professor Máximo, e terminei meu doutorado em 2003. E logo depois eu continuei a frequentar o laboratório dele, como colaborações com outros grupos de pesquisa, até que também, em seguida, eu me tornei professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde eu estou até hoje, né? Isso foi desde 2004 até hoje, eu sou professor aqui nessa instituição. E eu posso dizer que muito do meu sucesso acadêmico, né, e profissional se deu também muito pelo professor Máximo, pelos conhecimentos que o professor Máximo me transmitiu ao longo dos anos. Então eu quero dizer que eu sou muito grato a ele, né, pela sua experiência que ele tinha desde no âmbito profissional, porque o professor Máximo, na época, o que me fez procurá-lo foi porque todo mundo dizia que, em termos experimentais, o professor Máximo realmente era o máximo, né? E que o professor Máximo era uma pessoa muito boa, muito competente nessa área, principalmente na área de ótica, espectroscopia ótica, e foi o que me empolgou a procurá-lo. E posso dizer que não tive enganado. O professor Máximo realmente posso constatar que ele é uma pessoa excepcional, com um conhecimento tanto de física como conhecimento experimental ímpar, e como pessoa também, né? Uma pessoa que sempre foi muito dedicada aos seus alunos, uma pessoa que sempre soube ouvir, uma pessoa que sempre soube nos puxar a orelha na hora certa, e um professor que era muito atencioso com seus estudantes e muito dedicado ao laboratório avançado. Sempre pude perceber que o professor Máximo tinha um carinho imenso com o laboratório avançado e de tentar deixar os experimentos do laboratório sempre em dia, sempre funcionando. Eu posso dizer que um pouco do que eu sou hoje, eu posso dizer que um pouco dessas minhas raízes foram regadas pelo conhecimento do professor Máximo. Então, professor Máximo, gostaria então de agradecer e parabenizá-lo, né, pela sua competência, a sua dedicação à ciência brasileira e ao Instituto de Física, principalmente em relação ao ensino de física, né, o qual a gente pôde perceber o quanto o senhor contribuiu neste laboratório, um laboratório avançado de física. Tá bom? Muito obrigado, né? Até a próxima. Muito bem, enquanto muitos, como viram, aliás todos, estavam fora, distantes, longe de São Carlos, a nossa última mensagem vem desperto, por motivo de força maior. Então, vamos ouvir a mensagem do professor Gregório Faria. A ideia era estar presente, inclusive o Marcão deve lembrar isso, eu e ele conversamos a respeito de fazer uma homenagem assim, eu acho que alguém teve a mesma ideia e realizaram a homenagem, né?
Então, me dê um forte abraço no professor Máximo e diga que das últimas, talvez desde que eu esteja no Instituto, essa talvez seja a homenagem mais importante e mais justa que o Instituto está fazendo, porque ele é realmente um grande mestre para todos nós. Muito bem, muitas mensagens escritas foram também recebidas pela organização e que vão ser, como eu falei, posteriormente compiladas no livro de mensagens que será também ofertado ao homenageado e que ficará disponível online na página do Instituto de Física relativamente a esta cerimónia. Para não falar todos aqueles que mandaram mensagem, foram largas dezenas, eu vou só mencionar alguns: António Carlos Hernandes, António Ricardo Zanata, Artur de Jesus Moteu, Carlos Alexandre Brasil, Isabel Sertori, Jader Cabral, José Dirceu Filho, Lilian Moriama, Liliane Ventura, Patrícia Magna, Roberto Onodi, Valmor Mastelaro, só para mencionar alguns. Então este é um pequeno conjunto dos que dirigiram mensagens ao nosso homenageado e dentre essas mensagens queremos destacar neste momento a que foi enviada pelo docente do nosso Instituto, o professor Cláudio Magon, que igualmente foi aluno do nosso homenageado e cujo conteúdo eu vou passar a ler. Querido professor, colega e amigo Máximo, é com imenso prazer que participo desta comemoração que jamais poderia deixar de acontecer. Infelizmente não posso estar aqui junto com vocês, trazendo meu testemunho ao vivo, desfrutando desta alegria e dando um forte abraço neste meu grande professor e amigo. Diante desta situação, pedi aos organizadores do evento que lessem durante o decorrer da cerimónia esta carta simples e sincera, neste exato momento que estou aqui longe de vocês, acompanhando mentalmente essa leitura. E muito obrigado aos organizadores desse evento por me darem essa oportunidade. Máximo, eu sempre brinquei com você, principalmente quando frente a colegas, dizendo a seguinte frase: você é o único professor deste instituto que é o Máximo. Claro que este trocadilho é provocado pelo duplo sentido do seu nome, mas o que você precisa saber é que eu, ao fazer esta brincadeira, queria ser engraçado, mas nunca tive a intenção de brincar. Falava a sério e com carinho. Se eu brincava assim era porque, no fundo do meu coração, eu sempre achei que o professor Máximo é o máximo. Escrevendo aqui com letra minúscula para que o adjetivo não seja confundido com o seu nome. Você é o máximo, mas em que e porquê? Muitos motivos posso enumerar, mas creio que muitos aqui vão salientar a sua atividade científica e académica, pois está repleta de artigos publicados, orientações de estudantes de diversos níveis, iniciação científica, mestrado e doutorado. Creio que vão salientar a sua atividade pioneira nos grupos de óptica e crescimento de cristais, assim como nos laboratórios e oficinas. Deu apoio à pesquisa, onde você ajudou a construir o que temos hoje e que é considerado exemplo nacional e internacional de sucesso. Vou deixar que estes elogios merecidos sejam melhor aplicados por aqueles que tiveram a sorte de desfrutar com você uma relação científica mais estreita, que conviveram com este grande cientista, físico experimental de mão cheia, que sempre valorizou o trabalho incansável durante horas e horas, a mais do que aquelas que o dia permite, disponibilizando sempre, atento e sempre disposto a ajudar qualquer um com a atenção igual, sem predisposições ligadas à origem ou à demanda da solicitação. É claro, estou falando de você, meu querido Máximo. Conheço o professor desde a década de 1970, creio que mais precisamente desde 1973, quando ele era estudante de doutorado. Em 1974 comecei a trabalhar em pesquisa como bolsista de iniciação científica. Como era de costume, trabalhávamos ao longo dos finais de semana e das madrugadas, porque o curso de graduação exigia muito da gente no horário normal.
Durante estas maratonas de trabalho, trabalhando ou realizando medidas em nossos laboratórios ou estudando para as aulas ou provas, onde era o nosso porto de descanso e de descontração durante as madrugadas, no laboratório do Máximo, é claro. Era aí que o fazíamos. O Máximo era expert em chás. Ele tinha chá de todo o tipo e a qualquer hora. Seu laboratório durante as madrugadas era uma verdadeira casa de chá, para todos aqueles que quisessem aparecer e que quisessem desfrutar de suas delícias, incluindo as bolachinhas e tudo mais. Creio que é por isso que ele mantém o mesmo costume até hoje no Laboratório de Física Avançada. Máximo, você nunca foi chefe, mas eu considero você o máximo de chefe. Você é o máximo porque você foi capaz de influenciar pessoas como eu a seguir no caminho certo em pesquisa e na carreira científica. Você interagiu com as pessoas, entregando o seu conhecimento com simplicidade e carinho, eliminando obstáculos de nossa jornada e, sobretudo, sem nunca querer tirar proveito próprio. Você é simplesmente incapaz de ser desonesto, de ter segundas intenções, de ajudar para ganhar depois ou de ter interesses em alguém em particular em detrimento dos outros. Você é o máximo porque você é capaz de entregar sua alma para as pessoas sem medo de perder ou de deixar de lucrar. Professor Máximo, eu poderia lhe chamar de Santo Máximo, mas isso não pode ser porque o Papa teria que aprovar. Por isso, eu lhe chamo simplesmente de Máximo. Atualmente, e desde há mais de 20 anos, sou coordenador do setor de criogenia do Instituto de Física de São Carlos. Posso dizer com 100% de segurança que este setor não existiria hoje se o professor Máximo nunca tivesse existido. No passado e até hoje, muitos colaboraram com a construção do setor de criogenia, mas foi o professor Máximo quem colocou este setor de pé, com uma tecnologia segura, com a formação dos técnicos e estabelecimento dos conhecimentos necessários para as diretrizes básicas que alicerçam o nosso trabalho atual. Com relação aos laboratórios de ensino, eu assumi a coordenação dos laboratórios de ensino de Física, no antigo IFISC, hoje IFISC, quando este atual prédio estava ainda em construção, onde trabalhámos juntos e inúmeras vezes para minha felicidade e sorte. Já naquela época, o professor Máximo era o responsável pelo curso de Física Avançada, junto com o técnico Amaury Gentil. Estes laboratórios ocupavam um prédio deteriorado, localizado onde se encontram hoje as salas de aula. Com o final da construção, os laboratórios avançados foram transferidos para o novo prédio, ficando mais ou menos na forma que vocês conhecem hoje. Muito mais tarde, o espaço antigo foi reformado, onde temos as salas de aulas e anfiteatros que vocês conhecem e utilizam hoje. Desde então, o curso de Física Avançada foi totalmente reestruturado pelo professor Máximo e ao longo de vários anos, com o auxílio de recursos financeiros que ele próprio angariou, foi-se ampliando e resultando em um ambiente agradável e que engloba experimentos para os conhecimentos básicos de quase todas as áreas da física experimental. Hoje, o curso de Física Avançada tem um nível altíssimo, salientado pelo seu formato de avaliação, com prévias, pós-apresentações e workshop. Tudo isso foi invenção do Máximo. Muitos professores trabalharam e ainda trabalham, inclusive eu, para aprimorar esta facilidade de ensino, mas, considerando a nossa tradição, já que o espaço à frente recebe o nome do nosso querido e saudoso professor Panepucci, nada seria mais justo e merecedor que atribuir o nome dos laboratórios de Física Avançada ao professor Máximo Ciuli. Penso que não há nada melhor do que esta dupla para representar a importância do ensino da física experimental no Instituto de Física de São Carlos. Um certo dia o professor Panepucci me disse: não são os equipamentos que fazem um laboratório funcionar bem, mas sim as pessoas. Professor Máximo Ciuli, nossos eternos agradecimentos por sua dedicação, disponibilidade, integridade e compartilhamento de todos os seus conhecimentos com sabedoria com todos nós do Instituto. Forte abraço, Cláudio José Magon. Dando seguimento e já para a reta final desta parte aqui, que é a parte de, digamos, protocolar, esta homenagem foi organizada, obviamente, pelo Instituto de Física de São Carlos,
tendo como integrantes da comissão organizadora os professores Sebastião Prata Vieira, Emanuel Henn e Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior, obviamente dentre muitos outros, entre docentes e técnicos que colaboraram ativamente neste sentido. É nesta altura que eu convido a usar da palavra, e para darmos sequência já para a inauguração, convido a usar da palavra o professor Emanuel Henn, da comissão organizadora. Obrigado. Bom dia. Eu não vou falar do Máximo. Não tem palavra que eu diga que vá se somar a todos os elogios que foram feitos aqui. Mas essa homenagem, eu acho que está todo mundo convencido que é muito mais do que justa. Muito mais que justificada. Mas ela se materializa em dois aspectos nessa placa, que a gente vai entregar, e no nome do Máximo para os nossos laboratórios avançados. E eu queria só dizer para vocês por que eu acho que essa materialização é muito, muito adequada. É consenso geral, pode perguntar para quem veio de qualquer lugar, que não tem no país uma estrutura como essa que nós temos aqui no Laboratório Avançado para os nossos alunos. Não tem no IFUSP, não tem na UFRJ, não tem nos grandes institutos do país. Ela é única. Tá? É consenso também que essa estrutura ela é obra de inúmeras mãos. Ouvi isso do Máximo, ouvi isso de um sem número de pessoas. Corpo docente e corpo técnico do nosso instituto. A gente não pode nem citar nomes. A maioria dos docentes experimentais que passaram por aqui, passaram por lá, como aluno, como docente, contribuindo dando aula, contribuindo montando experimento, contribuindo montando roteiro, contribuindo melhorando. Mas as pessoas vêm e as pessoas vão, porque as pessoas vão contribuir em outros lugares. Ao longo dos últimos 40 anos, tem algo que é permanente no Laboratório Avançado, que é o professor Máximo. As pessoas vêm, as pessoas vão e o Máximo permanece. Então, essa homenagem, ela materializa algo que já é existente hoje. É a presença diuturna do Máximo naquele espaço ali, que é tão caro para esse instituto. Porque hoje é dia de aula, o Máximo está aqui dando aula. Mas ontem ele estava aqui. Segunda ele estava aqui. Amanhã ele vai estar aqui. Não tem hora que você passe ali que ele não está ali. Então, o nome dele lá materializa essa presença constante, para sempre. Tá bom? Então, Máximo, muito obrigado. E eu queria então, passar para você. O seu nome fica, mas essa placa de homenagem você leva. E ela diz o seguinte: pela incansável dedicação às incontáveis gerações de alunos que vivenciaram os laboratórios avançados de física, ao professor Máximo Ciuli, ao mestre, nossos sinceros agradecimentos, ao colega, nossa eterna amizade, e ao amigo, nosso grande carinho. Muito obrigado. Bem, professor Máximo, não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Senhoras e senhores, nosso homenageado, Máximo Ciuli. Para quem fala pouco, pouca palavra eu vou falar mesmo. Poucas palavras que posso falar agora neste momento. É muito emotivo realmente a homenagem que vocês estão fazendo. Não estou acostumado a isso, principalmente, e ainda com a presença de toda a família aqui. Para quem veio em 1970 para fazer mestrado e ir embora, ficou ficando.
Isso foi destino, sei lá. Graças aí à oportunidade que o Instituto ofereceu no momento, né, para poder ter oportunidade de fazer o mestrado e posteriormente o doutorado e posteriormente fazer parte do corpo docente. Mas toda essa obra que não é somente minha, realmente. E essa homenagem que vocês estão fazendo para mim, por mais justo que seja, também deve ser mais justo também para todo o pessoal que participou também, realmente, com isso. São diferentes colegas, são diferentes estudantes, são diferentes funcionários. Com todos eles compartilho esse tipo de homenagem. Que é importante, porque são eles também que participaram. Né? Não sou eu sozinho que fez tudo. Por outro lado, espero aí que o futuro, sem minha presença física, o Instituto consiga prosseguir no avanço da vanguarda do conhecimento, que é muito importante. E eu acho que a contribuição que a gente faz para todo esse momento de ensino é a formação das pessoas. Não sei se eu ajudei alguma coisa também para formar tantos alunos, no caso, né? E a oportunidade que tive, realmente, graças ao Instituto. Citar nomes também é meio difícil. Não, pode ser que eu esqueça de alguém de falar aí um nome importante. Então, eu acho que isso daí é trivial mesmo, nesse sentido. São todos aí esses professores lembrados, que já se formam também, inclusive. Outros que não estão mais aqui. Né? E por tudo isso, aquilo que vocês me ofereceram, tive a oportunidade de fazer as coisas, agradeço também imensamente. Muito obrigado a todos vocês aí. Meu grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Meus amigos, senhoras e senhores, então para concluirmos da melhor forma esta homenagem, convido a todas e a todos a deslocarem até ao Laboratório Avançado de Física, onde se irá proceder ao descerramento da placa, que inaugura oficialmente aquele laboratório, com o nome do professor Máximo Ciuli. Na oportunidade... Fala já. Bom, pessoal, como o espaço lá é reduzido, eu quero falar minhas palavras finais de agradecimento ao Máximo, e dirigido principalmente, nós já falamos de muitas coisas acadêmicas, mas principalmente à família e aos estudantes, os mais jovens. Faz muita diferença na vida de uma pessoa ter tido o professor Máximo como professor. Isso muda a nossa perspectiva. Não são só os ensinamentos de física experimental, de instrumentação. É o exemplo que o Máximo passou a vida inteira para nós. Então, eu me sinto imensamente privilegiado de ter sido aluno e depois colega do Máximo. Fez muita diferença para mim, como para muita gente. E o agradecimento à família, porque eu sei que a dedicação a nós aqui no IFISC é algo que teve que ser compartilhado, a dedicação à família. Por isso, queria agradecê-los também, juntamente com o Máximo. Muito obrigado.
Hold me close till I get up. Time is barely up. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna